Estamos num tuk-tuk e o nosso navio está ali. Quando as pessoas chegam aqui, os turistas, né, chegam aqui na cidade, geralmente eles pegam uma charrete, né, charrete, cavalo. E como vocês sabem, eu sou contra, então a gente pegou um tuk-tuk. Por isso que a gente tá num tuk-tuk. E aí eu recomendo vocês a pegarem um tuk-tuk e sempre buscarem uma alternativa fora dos animais, né? Não usar animais, não usar camelo, não usar cavalo, burrinho, enfim. E aí a gente tá no tuk-tuk, que já é um teste pra Índia, mais um teste pra Índia. Chegamos aqui no Templo de Horus e eu vou mostrar pra vocês como é bonito. Tem muitos templos aqui no Egito e vale muito a pena essas visitas, sabe? Porque são coisas assim de muitos anos. 2000 anos atrás. 2000 anos, gente. Ó, aqui costuma também ter show noturno, ó, as pessoas sentam aqui e aí tem o show lá, igual a gente mostrou pra vocês em Abu Simbel. Se você perdeu o vídeo de Abu Simbel, gente, que lugar maravilhoso. O link tá aqui na descrição pra você assistir. Bom dia, pessoal, nós estamos aqui dentro do templo de Edfu, que foi dedicado ao deus Horus. Deus Horus foi um falcão. E aí, esse templo tem uma história muito interessante sobre a criação do mundo. Os antigos egípcios acharam que o mundo era água, só água. Aí depois apareceu uma ramba, uma ilha muito fértil. E aí dessa ilha nasceram duas coisas: umidade e o vento. Umidade e o vento cresceram e casaram os dois. E formaram um casal. Tiveram dois filhos, o céu e a terra. O céu e a terra, que se chamam Geb e Nut, e os dois casaram. Formaram um casal e tiveram 4 filhos. A deusa Isis, a deusa da beleza e amor, que tem asas. Deus Osíris, deus dos mortos e o mundo de além, tem essa forma sempre. E Deus Set, que era deus do mal. E a deusa Neftis, aquela deusa protetora dos sarcófagos que sempre tem esse formato. Formaram assim 2 casais. Isis casou com Osíris, Set casou com Neftis. E dividiram o Egito entre si. Isis e Osíris governaram o norte do Egito, chamado o Baixo Egito. E Set e Neftis governaram o sul do Egito, chamado o interior do Egito. E aí, pessoal, podem ver que esse templo é considerado o templo mais intacto e o mais conservado no Egito. Ainda tem todos os detalhes. E por quê? Porque esse templo era totalmente antes enterrado com areia. E a areia conserva muito bem dos monumentos. Chegou aqui em 1817 um arqueólogo francês, se chama Mariette. Ele fez escavações, tirou areia, o templo apareceu, chegou até ao fundo do templo, tirou mais areia, encontrou uma coisa que estava brilhando muito, que era um barco com folhas de ouro. Infelizmente, esse barco hoje em dia está no Museu Louvre. E ofereceram para o Egito, aqui dentro a gente vai ver uma réplica de madeira normal. Olha que legal, fazer um 360 aqui pra vocês verem. Que lugar incrível. E aí, pessoal, nós estamos aqui aprendendo uma coisa super interessante, que são os números dos antigos egípcios. Ou seja, vamos aprender como os egípcios antigos contaram naquela época. Primeira coisa que vocês podem ver aqui, que é um palo. Representa o número 1. Aí 2 palos representam 2. 3 representam 3. Aí 8 palos representam o número 8. E aqui, um para baixo, ferradura de cavalo, representa o número 10. Aí são 31. 3 ferraduras mais 1, 31. Uma corda amarrada assim representa 100, aí 331, viu? E aqui uma flor de luz representa 1000. E aqui, um dedo, 10.000, 100.000, um faraó, 1 milhão. Então, o faraó aqui está oferecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 milhões, 333.331 garrafas de vinho para o povo egípcio, depois de uma vitória super grande acima dos inimigos do Egito, viu? Uau. Tema da chuva. Vem. E olha lá para cima.
podem ver aqui algumas colunas para fora, que são os lugares onde sai água da chuva. Ou seja, quando acima do teto tem chuva, a água sai através de esses leões que ficam aqui. Mais um novo vídeo, amigos. Aqui vamos continuar com a batalha entre o bem e o mal, entre Horus e Sete. Aqui vocês podem ver aqui, pequenininho, um hipopótamo. Nossa, parece um burco, mais um hipopótamo. Parece um porco. E aqui acima existe uma pessoa com a cabeça de um falcão. E dá para ver aqui, apesar que na nossa vida o falcão é menor que o hipopótamo, aqui é o contrário. E sabem por quê? Porque os antigos egípcios acharam que sempre o bem tem que ser maior que o mal. O mal na nossa vida tem que ser muito pequeno. E aí, tá aqui, tem uma lança acima e tá tentando de matar ele. Depois de uma batalha de 80 anos, o falcão conseguiu matar o hipopótamo. Mas numa parte da batalha, o mal conseguiu tirar um dos olhos de Horus. E aí o pai dele ofereceu para ele um olho de ouro. Esse olho brilhou muito. Aí Sete não conseguiu ver nada. E até hoje fica o olho de Horus como símbolo da proteção contra a inveja e o olho gordo e da proteção para qualquer pessoa. Seguimos assim. Podemos ver as mulheres aqui estão fazendo uma festa, tocando os tamborinhos. Depois de uma vitória do bem sobre o mal. Lá, apesar de que o mal acabou lá, aqui está aparecendo de novo. E até maior. Dá para ver o hipopótamo é maior. E por quê? Isso não faz sentido. Mas faz sentido. Por quê? Porque os antigos egípcios gostaram de avisar-nos que o mal nunca acaba. Sempre existe. O mal sempre existe. Mesmo que existe, tem que ser bem controlado. Aqui tem uma cadeia de ferro. Tem aqui uma cadeia de ferro. E lá assim a sua boca está fechada. Está debaixo do domínio de Horus. E aí é essa vida. O bem tem que ser sempre maior que o mal. Mas o mal nunca acaba. Agora a gente vai ver o barco que eles encontraram aqui, mas eles levaram pro Louvre. Esse aqui é uma réplica, né, Mahmoud? Voltamos do templo. Hoje a gente vai ficar mais tranquilo aqui. Moça acho que vai trabalhar, eu vou editar alguns vídeos. Hoje é domingo. E aí na segunda-feira, amanhã, a gente vai fazer muitos passeios. E aí hoje eu resolvi fazer um tour aqui no navio pra vocês. Essa então é a entrada do nosso navio, aqui é a recepção. Aí a gente tem as escadas. Aí são 2 andares, né? Tem esse andar, o térreo, 1 e o 2. O nosso quarto lá. E aí pra lá é o café, almoço, né, o restaurante. E aqui é o bar, que é uma coisa que não é comum aqui no Egito ter bar, né? Eles não bebem bebida alcoólica. Ontem teve uma festa aqui. A gente não participou porque a gente foi assistir o jogo da Copa. E esse aqui é o bar, que tem uns drinks, vinho, etc. Cerveja. Então essa aqui é a parte de baixo da recepção. Tá na hora do almoço. E aí a gente vai aproveitar pra mostrar pra vocês o restaurante na hora do almoço. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que é muito diferente. Eu nunca vi isso na minha vida. Esses carinhas no barco são vendedores, então eles trazem os seus produtos pra vender pra gente aqui no barco. Eles ficam gritando Maria, Maria, é muito engraçado. Deixa eu mostrar. A gente vai mostrar depois. Você gravou? Ontem eles estavam, mas parece que agora vai vir mais, né? Tem mais pra cá, chegando em Luxor. Muito engraçado, eu nunca tinha visto isso. São piratas. Ah, é o casal de amigos nossos que vieram pra cá, o Renato e a Nádia. Estaram assim pra gente, né? Pra gente não se assustar, eles acharam que eram piratas. E agora a gente chama de piratas, são os piratas do comércio.
Então vamos descer pro restaurante pra vocês verem. Então lá em cima é o térreo, né? Ali ó tem banheiro. E esse aqui é o restaurante. Não é muito grande, então são mais ou menos 100, 120 passageiros, né? Fora a tripulação, né? E aqui sempre tem muitos legumes, tem vários tipos de carne, menos porco, né? Porque eles não comem. E tem bastante salada, tem arroz, sopa. E aqui tem os piratas do comércio. Muito engraçado, né? Eles ficam ali, colocam a corda no barco e fica gritando Maria pra gente comprar alguma coisa. Obrigada. Nosso prato. Tinha bastante legumes hoje. O moço com o peixe dele. Bon appétit. Valeu. Agora eu vim aqui pro primeiro andar pra mostrar pra vocês a ala dos quartos e lá em cima. Então ali é o térreo, né? O hall, a recepção. Aqui tem a primeira ala dos quartos e aqui é o nosso andar. O último aqui de quartos. Então tem um corredor de quarto pra cá. E o nosso que é pra lá. Aí aqui tem uma lojinha de roupa, de ouro. E agora a gente vai subir. Aqui é a parte da piscina. E também onde tem o café da tarde. Agora a gente tá chegando num lugar de uma... Olá, os nossos amigos piratas do comércio. Agora a gente tá chegando num... Meu Deus! Vai, pega! Não tem, é €1, coitado. Nossa, não tem euro! Espera. Estas de mujer, con tuta diseño por €1. Mirando no comprato, não la quero passare, vale? Eles falam em espanhol, gente. E agora? Vale? Mano. Foi? Aqui. Voltando aqui depois dos nossos amigos piratas tentando vender suas mercadorias, que eles continuam aqui. A gente tá passando por uma passagem porque tem uma barreira aqui, né? Vou mostrar pra vocês a barreira e a gente tá indo pro outro lado do Rio Nilo. Então, por isso que a gente tá passando nessa passagem. Ficou redundante, mas deu pra entender. Ó, tá vendo? Essa aqui é a passagem e a barreira ali, ó. Até o final. Ó, e os comerciantes estão ali. Olha, que legal, né? Tá muito vento, tomara que não atrapalhe. Ó, que é a barreira. É tipo... Parece que é uma via. Bom, algum tempo já se passou, a gente tá parado aqui ainda. Depois que a gente passou naquela passagem, a gente ficou aqui parado, que a gente tá tipo numa espécie de fila pra passar numa eclusa que sobe o nível do rio Nilo. Então a gente tem que esperar aqui porque são muitos navios. A gente já dormiu, já acordou. A gente tá tomando café da tarde agora. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do templo e também do tour aqui do navio. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos em Luxor, né, Muzi? Sim. A gente tem vários passeios pra fazer lá na cidade e óbvio que a gente vai gravar pra vocês. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!